Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos. E também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, indo lá no sininho das notificações e meter o dedo na opção todas. Só assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Sem mais delongas, vamos para a história de hoje, pois ela é bem longa. Vamos lá? A história de hoje é A Carta de Despedida de uma Lupina ou Lobisomem. Perdão a todos cuja vida eu destruí. Meu nome é Luara. Nos dias de hoje, já tenho mais de 80 anos. Não tive filhos nem netos, pois essa sina maldita não desejo para ninguém. Eu a levarei comigo. Nasci há mais de 80 anos atrás, no sertão nordestino, terra devastada, pois não fazia muito tempo aquela terra tinha sido banhada de sangue. Sangue de muitos macacos, como era chamado policiais naquela época. E também por muitos cangaceiros. Mas não apenas sangue destes malditos, que outrora brigavam entre si, mas também sangue inocente. Sangue inocente que os dois lados dessa guerra derramavam. Não que não houvesse macaco bom e cangaceiro justo, mas era poucos, grande maioria apenas se juntava ao movimento, tanto de um lado quanto de outro, para fazer maldades. Eles não queriam nem saber se as pessoas eram apenas agricultores de uma terra árida e seca, que mal conseguiam tirar o mínimo possível de sustento para sua família. Quando não era macaco invadindo as humildes casas com muita brutalidade, atrás de cangaceiro, espancando, torturando e até mesmo matando seus moradores atrás de informações, eram os cangaceiros, esses que invadiam. Às vezes, cismavam que as pessoas da residência os tinham entregado aos macacos, ou simplesmente cismavam de levar tudo o que a pessoa tinha conseguido juntar com muito suor, esforço e sangue naquela terra árida que não dava nada. Eles levavam tudo, desde farinha até as poucas cabras do indivíduo. Isso quando não castravam os homens da casa, abusavam de suas mulheres e roubavam suas filhas, às vezes meninas de 12, 13 anos ou menos, ou matava famílias inteiras, apenas por diversão, mostrar poder, sei lá. E é assim que começou a minha história de vida. Minha mãe tinha apenas 7 anos, quando um bando de cangaceiros invadiu o pequeno sítio onde ela morava, com seus pais e 2 irmãs mais velhas que ela. Naquele dia, a irmã do meio da minha mãe pegou ela e foi lavar roupas em um corguinho que ficava a uns 2 quilômetros da casa,
no meio da caatinga. Corguinho, do jeito que é falado aqui, é um riozinho raso que corta sertão, um córrego, tá? E quando a irmã da minha mãe viu ao longe uma poeira que se levantava na caatinga, ela arrastou a minha mãe e se esconderam na caatinga. Depois disso, esperaram umas 2 horas ou mais, quando minha tia julgou já ser seguro. As duas voltaram para casa e, quando chegaram lá, viram seu pai todo esfolado, amarrado em uma árvore chamada mamica de porca, uma árvore que tem uns espinhos parecido com peitinhos de porca. E aos pés da árvore, caída no chão, ao lado do corpo do meu avô, pai da minha mãe e da minha tia, estava a mãe delas, degolada, com o sangue jorrando ali embaixo da árvore. E a outra irmã da minha mãe, a mais velha, estava nua, em estado deplorável, com apenas 16 anos. Estava ela lá, toda cheia de hematomas, muito machucada mesmo, quase morta. Aqueles selvagens, eles fizeram coisas impronunciáveis com ela. A irmã da minha mãe, para tentar proteger as duas irmãs, principalmente minha mãe, que era pequena, também a irmã que tinha sido abusada, tinha tido sua pureza arrancada. Além disso, estava muito ferida e precisando de cuidados médicos. Ela seguiu sozinha por aquele sertão para uma fazenda que ficava ali perto, pois o dono da fazenda era um velho coronel, um velho asqueroso que vivia assediando minha tia. E sem ter para onde correr, ela foi lá, aceitou se casar com aquele homem que tinha idade para ser o seu avô. E não esperou nem mais um instante. Levou suas duas irmãs para a fazenda do velho. Foi uma atitude tomada no desespero. Mas o que dizer? Apenas uma garota. Apenas 14 anos ela tinha. Mesmo assim, se sacrificou por suas irmãs. A irmã, que foi abusada, acabou por não aguentar viver com a dor do que tinha acontecido com ela e acabou por tirar a própria vida, cortando os pulsos. Sofreram muito, minha mãe e minha tia, ao enterrar a irmã. Mas, conforme os meses se passavam, elas acostumavam com a vida que levavam lá na fazenda. A minha tia aprendeu a gostar daquele velho. Ele a tratava muito bem e tratava a minha mãe como se fosse sua própria filha, com muita atenção, amor, carinho e etc. Mas não havia calmaria, não no sertão. Minha mãe tinha apenas 12 anos na época. No meio da noite, ela acordou ouvindo tiros, muitos tiros, mas parecia uma guerra. Aliás, não parecia, era uma guerra. Um bando de cangaceiros tentavam invadir a fazenda, mas o coronel tinha jagunços, e os jagunços do velho coronel também estavam fortemente armados e eram bom de peleja. E então era guerra. Um daqueles cangaceiros entrou na casa. Ele era silencioso como um gato. Ele segurava uma zagaia nas mãos.
com a qual ele degolou o fazendeiro e seus 3 filhos do primeiro casamento, todos os 3 bem mais velhos que minha mãe e que minha tia, que era esposa do velho. A minha tia pegou minha mãe pela mão e a arrastou até um quarto e colocou trancas de ferro nas portas e janelas. Tudo parecia perdido já, pois aquele cangaceiro sem alma, sem um pingo de amor no coração, derrubou a porta à base de pontapés. Mas de repente o tempo pareceu parar. Segundo minha mãe, sem exagero nenhum, o tempo parou. E um homem magro, alto, todo vestido de preto, era bonito, muito bonito, comparado com os homens judiados do sertão. Bonito de um jeito assustador. Tinha os olhos verdes esmeralda, usava cavanhaque, uma cartola preta. As roupas cobriam todo o seu corpo, usava botas e luva. E uma cartola naquele cabelo negro, perfeitamente alinhado. Minha mãe disse que estava muito assustada com aquilo, mas quando olhou para o lado, viu que a irmã dela também estava imóvel. Realmente o tempo havia parado ali. Apenas ela e o estranho cavaleiro se moviam. O misterioso homem olhou para minha mãe e disse que ela poderia acabar com todo aquele pesadelo. Era só ela fazer um pacto, um trato, um combinado com ele. E como, naquele instante, ela não tinha o que fazer, a vida dela e da irmã estava nas mãos dele. E ela, apenas uma garota assustada, com apenas 12 anos de idade naquela situação, acabou aceitando. Aquele homem estranho, então, deu um sorriso sarcástico, tão estranho, que fez ela estremecer. Aquele homem, então, começou a se contorcer. Parecia estar tendo um ataque epilético ou com muita dor. Seu corpo estava distorcendo-se e os tiros lá fora recomeçaram. Enquanto o homem, mesmo se contorcendo, parecendo estar com muitas dores, torceu o pescoço do cangaceiro, o mesmo que estava com a zagaia na mão e tinha derrubado a porta aos pontapés. E em fração de segundos, aquele homem se tornou um enorme cão negro de olhos vermelhos. Parecia mais um gorila de tão grande que era. Aquilo fedia a amônia, também enxofre, que as narinas de minha mãe e da minha tia queimavam quando elas respiravam no mesmo ambiente que aquele monstro horrível, aquele monstro que mais parecia um cão do inferno estava. Aquela criatura ficou em pé, como se fosse um homem, e deu um urro tão alto e tão forte, que parecia um trovão, e acabou por fazer os 4 cães de guarda da fazenda, pasmem, 2 pastores alemães e 2 Dobermans saírem correndo e chorando, em disparada para o matagal. Esses cachorros nunca mais voltaram. E em menos de 5 minutos, o tiroteio tinha acabado, ficando apenas o silêncio mortal, macabro e assustador. Fora daquele quarto, todos estavam mortos. Todos tinham sido despedaçados. Minha mãe e a irmã dela, minha tia, ficaram trancadas no quarto até o dia amanhecer. Quando bateu-se na porta, era o único chefe de polícia de toda a região. Ele chegou lá na casa. Ele era quem chefiava todos os macacos.
policiais que patrulhavam a Caatinga. O tempo passou. Minha tia, irmã de minha mãe, tinha herdado todos os bens do velho fazendeiro com a morte dele e dos filhos. Ela se casou de novo com outro sitiante ali das redondezas. Esse era mais novo, mais pobre, mas era cabra macho, cabra valente, só andava armado, com rifle, revólver e zagaia. Andava sempre de cabeça baixa e era muito mal encarado. Bom, isso da porteira para fora, pois da porteira para dentro ele era um amor de pessoa. Tratava-as com muito cuidado, carinho, atenção. Foi um tempo de paz naquela moradia. Quando minha mãe tinha 17 anos, se casou com um jovem que trabalhava há anos na fazenda, que ela conhecia muito bem. Aquela época não se casava por amor, e sim para ser bem cuidada por um homem, pelo menos por aquelas bandas, eu acho. Foi um casamento até que bem bonito para as condições do sertão, a seca, a fome, entre outras coisas. Minha tia mandou matar uma cabra gorda para fazer um almoço e uma janta para o casamento. Tinha também muita cachaça mesmo, feita ali no alambique da fazenda. Na noite do casamento da minha mãe, o homem que virava bicho, que salvou a vida dela e da minha tia quando ela era uma adolescente de 12 anos, apareceu na festa. Tirou minha mãe para dançar e meu pai ficou ali, imóvel, não falou nada. O homem deu apenas 2 rodopios com ela ali no meio do terreiro. Depois entregou ela de volta para o meu pai. Deu um sorriso macabro, e pegou uma dose de cachaça, um pedaço de pão com carne de cabra que estava ali assando no braseiro e se despediu dando uma mordida no pedaço de pão com carne e foi embora, rindo e rindo, sumindo na neblina da estrada, no meio daquela noite. Quando minha mãe e meu pai foram para sua casa, que ficava ao lado da casa da minha tia, para sua tão esperada noite de núpcias. Durante todo o ato daquela noite, minha mãe, misteriosamente, não conseguia ver o meu pai. Todo o tempo ela via o dito licantropo, mas ela não quis dizer nada, de medo de seu marido achar que ela estaria se entregando a ele, pensando em outro homem que ela mal conhecia. Ela também achou que estava alucinando, pois nunca tinha posto um pingo de álcool na boca e pela primeira vez na vida ela tinha tomado 2 ou 3 doses de cachaça e a cachaça de lá era uma martelada na cabeça. O homem que a possuía, o marido, era insaciável. A tomou de todas as formas, possíveis e imagináveis, possuindo-a de todos os jeitos, se é que você me entende, com uma certa brutalidade. Ela até tentou resistir de início, mas depois foi domada, pois foi tomada por um misto de medo, dor e prazer, até que se entregou totalmente ao meu pai, eu acho. No outro dia, ela acordou toda dolorida, machucada, cheia de hematomas, mordidas. Meu pai, quando viu, pediu 1000 perdões, pois ele tinha bebido demais e achou que tinha dormido a noite toda.
não se lembrava de ter feito tamanha atrocidade com minha mãe. Ele nem lembrava que tinha tido uma noite de núpcias. E nem como ele poderia ter sido capaz de fazer aquela monstruosidade com ela. Chorou, pediu perdão. E o estranho que é depois que eu fiquei adulta, minha mãe me contou que meu pai nunca mais teve tal desempenho na cama durante toda a vida que viveram juntos. Bem, era o básico. Levanta-os e cai. Nada mais que isso. 2 meses depois, ela descobriu que estava grávida de mim. E durante toda a gravidez, ela tinha pesadelos horríveis com um estranho homem. E no sonho, ele virava aquele monstro horrível e a possuía na forma de besta fera. Segundo ela, eu nasci de 7 meses, com mais ou menos 1,9 kg. Mas nasci completamente saudável. Nunca tive nenhuma gripezinha sequer. E fui precoce em tudo, para andar, falar e até aprontar, fazer arte, quebrar coisas, subir nas árvores, enfim. Os anos se passaram. Eu e mamãe éramos muito mais que mãe e filha. Éramos muito unidas e conversávamos sobre tudo. Quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu estava ajudando ela a lavar roupas lá no corguinho. E um homem magro, alto, de olhos verdes esmeralda, trajando roupas pretas e um impecável cabelo penteado para trás, usando cartola, luvas e botas, e tinha um cavanhaque muito bem feito. Minha mãe ficou muito nervosa quando ela viu aquele homem e começou a tremer. Ele riu maliciosamente e se aproximou. Não sei como ele usava tanta roupa naquele sol escaldante. Minha mãe me empurrou para trás, querendo me proteger com o corpo, e disse para aquele homem: "Você veio cobrar por ter salvo minha vida, demônio. Sua dívida é comigo. Fique longe da minha filha." Ele sorriu sarcasticamente e disse: "Só vim ver a menina. Afinal de contas, somos amigos, não é verdade? Amigos íntimos. Conte para ela como nos conhecemos." "Ah, mulher, você não me deve nada, você já me pagou. E pagou muito bem. Ah, uma pergunta. Ela é sua única filha, né?" E rindo sarcasticamente do mesmo modo que ele chegou, ele foi embora. Tive a impressão de ouvir a gargalhada dele, mesmo depois que ele sumiu. Minha mãe tremia e tremia muito, muito mesmo. E chorando, ela me disse que aquele homem virava bicho, virava lobisomem e a tinha salvado. Ela e a minha tia, há muito tempo atrás, quando ela tinha apenas 12 anos. E depois tinha dançado com ela no dia do casamento, aliás, na noite do casamento. E desde aquela noite, ela tinha pesadelos horríveis com aquele homem por vários meses a fio. Mas milagrosamente, assim que ela me deu a luz, os pesadelos sumiram. Ela chorando disse que eu fui um milagre na vida dela. Ela também disse que aquele homem não tinha envelhecido nem um dia sequer, desde que ela o tinha visto pela primeira vez em sua adolescência.
Ela também me contou o quanto delirou com a imagem dele na noite de núpcias, me omitindo os detalhes sórdidos que ela me contaria quando eu fosse adulta, é claro. Achei que ela estava fantasiando coisas, pois só tinha conhecido o meu pai na vida, que não era um homem, digamos, bonito. E depois de ver aquele homem diferente, né, criou toda essa história. Pois, depois disso, ela nunca mais tocou naquele assunto. 2 anos se passaram, essa história já tinha ficado para trás. Mamãe, papai e meus tios queridos e padrinhos me prepararam uma bela festa para comemorar os meus 15 anos. Veio vários vizinhos. Estava tudo muito lindo e perfeito. Umas 10 horas da noite, quase todas as pessoas já tinham ido embora. Festa no sertão. No outro dia, tinham que levantar cedo para buscar água no único corguinho que cortava a caatinga. Mas tinha sido tudo perfeito. Estávamos nós lá comemorando, com preguiça de entrar para dentro, pois estava muito calor. Comecei a ficar enjoada e a vomitar. Comecei a ficar com muita dor no estômago. E o meu corpo? Meu corpo começou a doer muito. Minha mãe estranhou, pois eu nunca tinha tido nenhuma gripezinha, como eu disse, em toda a minha vida, até aquele momento. Ela colocou a mão na minha testa e eu estava ardendo em febre. Ela subiu comigo até o 2º andar, até meu quarto, e eu comecei a vomitar sem parar e convulsionar. Acho que era febre. Minha mãe achou que era febre. Todos achavam que era a febre. Mas antes que saíssem atrás de um médico, eu piorei e minha mãe começou a chorar. E chorar muito. E eu ali assustada. Achei que morreria ali. Aquela noite mesmo, pois as dores foram aumentando gradativamente. Meu corpo queimava de dentro para fora. Meus ossos começaram a estalar de um jeito estranho e a se quebrar um a um. A dor era insuportável. Meu maxilar começou a doer e doer e doer. Meus dentes doíam todos ao mesmo tempo. Eu estava enlouquecendo, todos os meus ossos quebrando. A dor, a queimação. Por quê? Por que comigo? Eu não suportava mais. Olhei para minha mãe e disse: Mãe, eu não quero morrer. E aí tudo se apagou. Acordei nua no meio da caatinga, toda suja de barro, fezes de vaca ou de cabra, sei lá. Meu cabelo estava duro, duro de barro, grama, fezes, acho que de vaca e sangue, sangue. Meu corpo estava todo grudento. Era sangue, sangue misturado com toda a sujeira. Eu não entendi, foi nada. A sujeira, o sangue. Mas logo minha mãe apareceu e me abraçou e me levou a um corguinho. Fui vomitando por todo o caminho. Minha mãe me lavou e depois me contou a pior coisa que eu podia ouvir. A pior coisa mesmo. Ela me disse que depois das dores, das febres, da convulsão, ela disse que tudo piorou. Eu comecei a rasgar a minha pele com as próprias mãos, que minha boca sangrava muito e estralava, enquanto dentes enormes rasgavam entre meus dentes naturais e eu gritava e urrava de dor.
E em pouco tempo eu comecei a mudar. E de uma garota franzina, de 40 quilos, 15 anos de idade, me tornei um ser enorme e monstruoso. Uma mistura de homem, javali e lobo, que urrava como Cérbero, o cão do inferno, e fedia como tal. Tinha cheiro de enxofre, amônia, que ardia o ar, que saltei da janela do segundo andar e saí correndo nas 4 patas para o meio da caatinga, no meio da noite. Minha mãe passou aquela noite toda a me procurar, mesmo sabendo o risco que estava correndo. No caminho de casa, vimos um tumulto. Descobrimos ali que uma besta fera, monstruosa e enorme, tinha atacado um acampamento de alguns remanescentes do cangaço que queriam manter viva a memória de Lampião. E o monstro fez uma carnificina lá, destroçando a todos do acampamento, mulheres, crianças, homens, e dos bebês que tinham lá, não sobrou nada. O ser se alimentou dos 2 bebês recém-nascidos que tinha no acampamento. Aquilo arrebentou meu coração. Eu não me lembrava de nada, mas eu preferia ter morrido. 1000 vezes morrer do que ter se tornado uma fera assassina. Chegando em casa, outra surpresa. Meu pai tinha ido embora de mala e cuia, pois ser pai de um demônio era demais. Era mais do que ele poderia suportar. Bem, a essa altura, acho que ele nem era meu pai mesmo, né? Mas o pior ainda estava por vir. A população e as autoridades, jagunços e coronéis, se uniram, se juntaram e se armaram para caçar a criatura do inferno, a criatura assassina. Minha tia deu uma grande quantia em dinheiro para minha mãe, para que ela comprasse um sítio para as bandas de São Paulo. E assim minha mãe fez. Fomos embora. Chegamos aqui no estado de São Paulo. Eu tinha meus 15 anos e vivi aqui até os dias atuais. Enquanto minha mãe viveu, ela viveu para mim. Não se casou, não namorou, viveu para cuidar de mim. Quando ela via que eu estava tendo uns sintomas estranhos, que eu ia mudar, ela me acorrentava, sempre que meu corpo dava sinal de metamorfosear. E depois me soltava, antes que eu acordasse, para que se tornasse menos doloroso para mim. As raras vezes que ela não conseguiu me prender, eu acordava nua, suja, grudenta, longe de casa, no meio de algum mato, e tinha deixado um rastro de sangue e morte por onde passava. E depois não lembrava de nada e a culpa me consumia. Depois da morte da minha mãe, eu mesmo me acorrentava, mas nem sempre eu era eficiente como ela. Nunca me casei, muito menos tive filhos. E hoje, já com mais de 80 anos, sinto que não posso mais. Não consigo mais. A dor, a culpa. Mas hoje isso tudo acaba. Hoje o monstro dentro de mim volta para o inferno, de onde ele nunca deveria ter saído. Segunda-feira, março de 2010. Dona Maria, uma colona, mulher de um homem que trabalha nas plantações de café,
da fazenda. Trabalha de faxineira em numa casa grande. Chega, abre a casa para fazer a faxina semanal. E quando chega, vê a patroa, Dona Luara, uma mulher, aparentemente, com seus 40 anos de idade, mas aparentando ter bem menos, ali, dependurada no lustre da sala, um banquinho caído no chão, assim, de lado. Uma corda com um nó corrediço ao redor de seu pescoço, já quebrado, e seu corpo ali, inerte, sem vida. Vendo a patroa ali, sem vida no corpo, Dona Maria liga para a polícia. Enquanto a polícia não chega, ela vê um envelope no chão. Um envelope com várias folhas escritas dentro. E do lado de fora do envelope, escrito apenas, com letras grandes e vermelhas: perdão. Maria pegou o envelope, logo ouviu barulho de sirenes. Instintivamente, sem perceber, enfiou o envelope no bolso do avental. Logo a polícia a colocou no carro e ela foi dar sua declaração ou esclarecimento na delegacia. E o delegado, chefe de polícia, nem quis ouvi-la direito. Já tinha o caso resolvido. Uma linda mulher quarentona, aparentando ser nova demais para a idade, se mata por causa de depressão e ponto. Caso encerrado. Maria saiu assim, olhando a falta de vontade dos policiais e nem se lembrou da carta, dentro do seu avental, e foi para casa, tirou o avental, tomou banho e se deitou para dormir. Seu marido já estava dormindo e ela também já estava quase adormecida quando se lembra do envelope. Ela corre para a cozinha, acende uma vela, pega o envelope, com dificuldade começa a ler. Perdão. Perdão a todos, cuja vida eu destruí. Meu nome é Luara e tenho 80 anos. Maria parou de ler, arregalou os olhos, gritou o marido e mostrou a ele, dizendo: 80 anos! Ela estava com o coração acelerado, pois ela tinha 40 anos, a metade da idade de Luara. E a Dona Luara, patroa, a falecida, parecia ser bem mais nova que ela. O resto da história vocês já sabem. Conto feito por mim, Angel Black, com auxílio. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários sua opinião, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom? Mas não se esqueçam de manter o respeito nos comentários, seguindo, as diretrizes do próprio YouTube. Meus amores, se vocês gostaram, não esqueça a dedada, não esqueça o like, pois é o seu like que faz o YouTube entender que vocês estão gostando do trabalho. Também digam o que acharam da live de ontem e quando vocês querem outra live. Também, se você não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Vai lá no sininho das notificações, dá a dedadinha na opção todas. Só assim você será notificado
quando sair conteúdo novo no canal, pois o YouTube às vezes não notifica os inscritos, tá bom? Também compartilha com todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo, assim você vai ajudar a família Angel Black a crescer. E a família Angel Black crescendo, teremos mais relatos, contos e histórias para compartilhar com vocês. Falando nisso, você que escreve aquele conto que faz o cabra mais valente estremecer, você que passou por uma experiência aterrorizadora ou não com o sobrenatural, ou você que ouviu histórias, manda para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar com todos aqui. O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também estará o link do Instagram. Me segue lá, deixa seu direct, que assim que for possível eu te respondo. Lá no link também, lá no link não, desculpa, gente. Lá na descrição do vídeo também terá o link do canal Fronteiras, um canal que eu, em parceria com o César do Aliena Mundi, narramos casos policiais, resolvidos ou não, que chocaram um lugar, um tempo e até mesmo uma nação. Vai lá, vocês vão gostar. Também tem o link do canal do Guardião Sinistro, tem o link da página do Guardião Sinistro, canais que eu recomendo, o link da minha página também no Facebook, né, que tem o mesmo nome do canal, Angel Black Contos de Terror, e também o link do canal Viajando no Tempo, no plano físico e astral. Lá é o meu cantinho de paz e pode ser o seu cantinho de paz também. Obrigada a todos vocês que estão sempre comigo e não soltam a minha mão. Obrigada também a todos os canais do YouTube, os canais parceiros que me ajudam aqui nessa aventura louca, porém maravilhosa que é estar com vocês, ter esse canal. E a grupos e páginas do Facebook que me ajudam na divulgação e até mesmo na criação do meu trabalho. Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, que já é a morada de todos. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais.